Bem, pessoal, além da nossa aula de português, nós hoje também temos a aula de ciências. E na nossa aula de ciências hoje, nós vamos estudar um pouco sobre criar critérios e agrupamento. Então, olha só, aqui nesse quadrinho verdinho nós temos assim: vamos agrupar alguns animais e conhecer o trabalho de cientistas que fazem a classificação dos seres vivos. Então, hoje nós iremos estudar sobre a classificação dos seres vivos. Vamos criar critérios e agrupamento para todos eles. Como podemos classificar os animais em diferentes grupos? Como é que a gente pode separar os animais em diferentes grupos? Existem cientistas. Ai, como é legal ser um cientista. Existem cientistas que se dedicam a isso. São os sistematas. Eles são especializados em classificação de seres vivos. Leia a entrevista a seguir e conheça um pouco do trabalho desse profissional. Aqui ao lado nós temos explicando um pouco sobre o que é classificação. Classificação é uma distribuição em classes, obedecendo às regras escolhidas. Essa classificação, por exemplo, é o que acontece na escola. Nós temos a turma do pré, nós temos a turma do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto ano. Então, na escola, a escola é classificada por anos de séries. E nos animais, eles também têm essas classes que são distribuídas como uma regra, né? Que se escolhe para entender mais sobre cada espécie. Então, vamos agora ler um pouco sobre essa entrevista com a palavra. Vamos ver. Como é o trabalho de classificar animais? É muito gostoso trabalhar com a classificação de animais. Nós observamos como eles vivem, o que comem e como eles comem. Por exemplo, depois de estudá-los em seu ambiente natural, nós os levamos para o laboratório, onde fazemos uma descrição mais completa para poder classificá-los. Por exemplo, ele aqui está segurando o nome dele, Antônio Carlos Marques. Ele é um sistemata e ele desenvolve pesquisas com águas vivas. Por exemplo, ele está com a água viva, certo? Ele já levou para o laboratório. Antes de levar ao laboratório, ele vai até um ambiente onde vive a água viva. A água viva fica onde? Isso mesmo, no mar. Então, ele teve que ir para o mar. Então, todos os dias ele ia lá por um tempo. Ele vai lá e pesquisa o que é que acontece com esse animal. Se ele consegue nadar rápido, se ele nada devagar, o que é que ele come, como é que ele come, o que é que ele come quando ele está doente, como saber que ele está doente. Então, todas essas informações ele pega primeiro lá no ambiente natural do animal. Depois ele traz o animal até o laboratório e vai estudar como é esse animal no laboratório, tá? Fora do ambiente dele natural. Outra pergunta foi feita para Antônio. Como você organiza as suas observações? Você sabe o que é observações? Você sabe organizar uma observação? Vamos ver. Todo animal estudado tem uma ficha de descrição com nome. Como assim descrição? Dizendo o nome do animal ou a foto do animal, quantos anos esse animal tem, a cor dele, deixa eu ver, por exemplo, no caso da água viva, quanto tempo eles acham que ela ainda tem para sobreviver, tudo isso, tá bom? Então, toda essa descrição acontece lá. Fotos ou desenhos que faço dele. Detalhes da sua coloração, de onde vive e do que eles comem. A ficha traz também algumas medidas do animal, como o tamanho do corpo. Então lá eles vão ficar sabendo quantos centímetros ou quantos metros ou quanto ele pesa, tá? Somente lá no laboratório. Se for lá na água, não tem como saber. Então vamos agora para a próxima pergunta que foi feita a Antônio. Você pode falar um pouco mais sobre os animais que estuda? Aí ele respondeu: eu faço pesquisas com um grupo de animais marinhos chamados cridários, mais conhecidos pelas pessoas como águas-vivas. Esses animais vivem no mar e são bastante diferentes daqueles que estamos acostumados a ver. Eles têm um corpo mole e cheio de tentáculos. Para se deslocar na água, lançam jatos de água com o movimento do próprio corpo. Essa é a água-viva. Ele é chamado de cridário, um dos grupos estudados pelos sistematas
são as águas vivas. Então, vamos agora para a nossa atividade. Lembrando que quem não estiver com o livro hoje vai responder essas questões no seu caderno de ciências, tá bom? Você vai pegar o caderno, vai colocar o nome da escola, o seu nome, Campina Grande, a data 24 de agosto e vai colocar respostas das páginas do livro de ciência. Vamos lá. Questão número 1. Daqui a pouquinho eu digo para você a página, tá bom? Sim, é a páginas 16 e 17, tá? Então, você vai colocar lá respostas das atividades de ciências de 16 e 17 do livro de ciências, tá bom? Vou botar a data de hoje. Aí você vai prestar atenção na primeira pergunta. Com base na leitura da entrevista, com qual das crianças você concorda? De qual você discorda? O que é concordar? Concordar é quando eu acho que foi muito legal aquilo que falou. Discordar é quando eu não acho que aquilo é legal que ele falou, ou porque eu não entendo nada sobre aquilo, tá bom? Então, para a primeira criança, ela diz assim: para classificar os seres vivos, precisamos observá-los na natureza e depois levá-los para o laboratório e lá descrevê-los. Aí já o menino diz assim: para classificar os seres vivos, basta observá-los atentamente na natureza. O que você acha que deve primeiro fazer como a menina? Observar na natureza e depois trazer para o laboratório? Ou você acha que deve ser como o menino respondeu, que deve observar apenas pela natureza? Essa resposta você vai responder no seu caderno, tá bom? Você pode primeiro marcar um X em cima da criança que você concorda e dizer também qual é a que você discorda. Para que você concorda, eu quero que você faça um X em cima da cabecinha do bonequinho, da criança. Para aquele que você não concorda, eu quero que você faça um sinalzinho de mais, de menos, só um tracinho, tá bom? Então, vamos lá. Número 2. Complete o texto do dicionário científico das crianças explicando o que faz um sistemata. Nós vimos aqui no texto o que é que um sistemata faz. Como é o trabalho de classificar os animais? Aí ele vem dizendo, você vai pedir ajuda a alguém para dizer para você como é que é esse trabalho. E você vai escrever o que é um sistemata, tá bom? No número 3, qual animal foi citado na entrevista? No espaço abaixo, desenhe esse animal e complete a ficha de descrição que o sistema começou a fazer. Aqui ao lado, você vai fazer o desenho do animal que estávamos estudando aqui no texto. Que animal é esse? Você vai fazer o desenho dele dentro do quadradinho. Aqui ao lado, nós temos a ficha de descrição. Qual é o nome do animal? Então, você vai escrever o nome do animal. Depois, onde é encontrado ele na natureza? Qual parte da natureza ele é encontrado? Você vai escrever. Do que ele se alimenta? Tá? Depois, como ele se desloca, ou seja, como é que ele faz para sair de um lugar para outro. Depois, outras informações. Essas outras informações é aquilo que não tem aqui perguntando, mas que você achou interessante falar, escrever sobre ele, que tem lá no texto, tá bom? Então, essas outras informações, você escreve sobre o animal que nós estudamos, se for algo que você acha que deve ser escrito, tá bom? Então, ótima atividade a todos e eu aguardo você com a próxima atividade amanhã, tá bom? Fica com Deus e um beijo!